Mitologia grega clássica, a Ilíada, capítulo 1, o rapto de Helena. Naquele tempo, a cidadela de Troia, porta do Helesponto, era governada por um rei, pai de 50 crianças, e que se chamava Príamo. A rainha Écuba, sua esposa, uma noite sonhou que dera à luz uma tocha acesa e que essa tocha, propagando fogo até o topo das torres, incendiar e destruir a cidade. Para afastar esse sinistro presságio, assim que o filho que nela gerava, nasceu, Écuba quis desfazer-se dele. O servidor encarregado de fazê-lo desaparecer, em lugar de matá-lo, limitou-se a abandoná-lo nos declives das quedas de água de um rio cercado por florestas. Após haver sido, durante 5 dias, amamentado por uma ursa, o recém-nascido foi recolhido por um pastor que o criou e deu-lhe o nome de Paris. Tornando-se crescido e forte, guardava ele os rebanhos do pai adotivo. Por uma clara e quente manhã, Paris repousava à sombra de um bosquezinho, abandonando a alma aos cantos de sua flauta. O belo pastor viu, de repente, em companhia de 3 deusas, Hermes, o mensageiro dos deuses, atravessar o círculo das gordas novilhas deitadas e caminhar até ele. Salve Paris! Nada temas, é o próprio Zeus, pai comum dos homens e dos deuses, quem nos envia ao teu encontro. Ele te escolheu, sabendo-te belo e perito em beleza, para por fim a uma briga que divide estas 3 nobres deusas. Cada qual pretende ser a mais bela de todas igualmente, louva-se na tua escolha e na tua decisão. Toma, pois, esta maçã e dá-la àquela que julgas a mais bela. Apenas acabara de falar e, Paris, com os olhos admirados, mas lisonjeados, viu-se na obrigação de pronunciar sua decisão. Queria fazer comparecer à sua frente uma após a outra, Atena, Hera e Afrodite. Mas, sem esperar sua vez, Atena, a divina guerreira, tomou a iniciativa de apresentar-se em primeiro lugar. Paris, se decidires em meu favor, ensinarei-te a arte da guerra, e igualando-te aos mais valentes guerreiros, serás a fortaleza mais segura do povo que as muralhas de Troia protegem. A divina Hera, sucedendo a ela, falou. Se me deres, Paris, o prêmio da beleza, prometo-te, na qualidade de esposa do soberano Senhor dos céus, fazer-te reinar sobre a Ásia inteira. Deixa as preocupações belicosas que os riscos acompanham e vive, como Zeus, governando sentado em segurança num trono resplendente. Afrodite aproximou-se por último. Para aparecer com mais vantagens, tirou os prendedores dos véus que lhe recobriam a garganta, mostrando com a mão de anéis multicoloridos sua espada de marfim. Observa. Pares de belos cabelos, observa os encantos que te ofereço. Não merecem eles a preferência sobre os trabalhos da guerra e não valem mais que o brilho e as riquezas de todos os reinos da Ásia? Escolhe, pois, posso dar-te uma companhia encantadora e fazer-te subir ao trono de um rei, mas no leito da divina Helena. Seduzido por tantos atrativos e subjugado por tão doce promessa, Paris pronunciou-se a favor de Afrodite, para conferir-lhe o prêmio da beleza, apresentou-lhe a maçã. A imortal segurou-a e imediatamente recompensou o delicado árbitro, pondo-lhe no coração fogosa ansiedade de ver e conseguir aquela que ele já amava sem ainda conhecer. Entregando-se inteiramente aos cuidados de sua espera e de sua bela partida, Paris contratou trabalhadores, levou-os para a floresta, ordenou a derrubada de belas árvores e construção com elas, de um sólido navio. Já havia o machado derrubado mais de um carvalho, quando emissários de Príamo vieram pedir ao senhor de Paris um touro que deveria ser entregue ao vencedor de uma luta organizada para comemorar a morte da criança de quem Écuba, mãe de Paris, acreditava ter se livrado. Paris, que gostava muito do animal escolhido, acompanhou-o até a corte, tomou parte da luta e ganhou-a de todos os concorrentes. Mas, um deles, Deifobo, o próprio irmão de Paris, desembainhou sua espada contra o vitorioso, que somente se salvou refugiando-se nos altares santos. Aí, enquanto abraçava uma estátua de Zeus protetor do lar, Cassandra, sua irmã, reconheceu e fez que o admitissem no seio da família. Pouco depois, Paris casou-se, recebendo por esposa a infeliz Enone. Esta, realmente, não deveria tardar a ser abandonada, pois Paris, sempre possuído pela lembrança de Helena, logo deixou o lar conjugal, confiou seu navio às ondas baloiçantes da campina líquida e partiu à procura da beleza que a boca de ouro da divina Afrodite lhe prometera. A nau que levava o infiel esposo, aportou próximo a Terapneu. Aí, feliz e radioso por respirar o ar em que se moviam os olhos brilhantes de Helena, o protegido de Afrodite,
pôs os pés na praia e, após ter se lavado nas águas do Eurotas e de se revestir de belas roupagens, pôs-se a caminho que, subindo o vale, levava a Esparta, cidade célebre pela beleza de suas mulheres. Heróica e guerreira, essa cidade se orgulhava de haver recebido dos deuses inexpugnáveis defesas. A cidade era, então, governada pelo filho de Atreu, Menelau, cujo irmão mais novo, Agamemnon, era rei da opulenta Micenas. Menelau havia obtido por esposa uma filha de Zeus e de Leda, que se chamava Helena. Diziam que ela igualava Afrodite em beleza. Era majestosa e alta e seus grandes olhos de longas sobrancelhas pareciam ser o ninho sedutor dos amores. Antes de seu casamento, os mais nobres chefes de todos os cantões da Hélade tinham sido seus pretendentes. Tão grande era o ciúme que ela então despertava, que ameaças de morte pairavam, previamente, contra aquele que obtivesse sua mão. Seu pai putativo, o valoroso Tíndaro, hesitava, pois, na escolha do genro. A conselho de Ulisses, ele aproveitou um dia o desejo unânime de todos os pretendentes para constrangê-los a se ligarem entre si, sob a fé do juramento, prometerem que, se alguém fosse grego ou bárbaro, viesse a raptar Helena e a violar seu leito, apoiariam e defenderiam aquele, dentre todos eles, que recebesse sua filha. Quando Paris atingiu o umbral da casa do rei de Esparta, e anunciaram que um mensageiro desejava entrar, foi Helena de cútis rosada quem o recebeu. Haviam-lhe dito, com efeito, que o visitante era parecido com o divino Dioniso, tanto a sua bela juventude, suntuosamente adornada, unia à graça delicada das virgens o ágil vigor do encanto dos efebos. Interdita ao vê-lo, Helena contentou-se, primeiro, em fazer sentar-se o hóspede inesperado. Não se cansava de observá-lo. Por fim, perguntou: Quem és, belo estrangeiro? Quem são teus pais e que te lugar te viu nascer? Talvez, rainha, ouviste falar de uma cidade situada nos confins da Frígia e que se chama Ilion. Essa cidade, banhada pelas águas do Símois e do Escamandro e que detém o cetro que manda na Ásia, é minha santa pátria. Seus muros de torres inabaláveis foram construídos por Apolo e por Poseidon. Meu pai é o seu rei, chama-se Príamo e descende de Dárdano, filho de Zeus e avô dos troianos. Quanto a mim, procuro caminhar nas pegadas de meus insignes antepassados. Por ter conferido à divina Afrodite o prêmio da beleza, ela destinou-me uma esposa encantadora. Helena é seu nome acariciante e é por ela que enfrentei as vagas e vim para aqui buscar minha recompensa. Não me rejeites. Partamos, Afrodite o deseja. Helena, ouvindo essas palavras, conservava pregadas em terra suas pupilas úmidas. Não sabendo como romper tão ardente silêncio, nada respondia. Partamos. Nada temas. Menelau tem o sangue dos que sofrem pacientemente as injúrias e não existe na terra mulher tão tímida quanto teu tímido esposo. Pois bem. Concordo em acompanhar-te. E uma vez que a deusa imortal o exige, tomemos o caminho de Troia. No dia seguinte, no instante em que a aurora tornava para os mortais o sono mais leve e abria para eles a dupla porta dos sonhos, Paris embarcava para a cidade de Príamo, aquela que para lá deveria levar 1000 desolações. A travessia foi bela como a partida para a Ilha da Felicidade. Entretanto, quando o feliz casal aparecia à vista das muralhas de Troia, a profetisa Cassandra foi a primeira a perceber, do alto das torres de Ilion, a radiosíssima esposa que seu irmão conduzia. Pressentindo que Troia abria as portas à autora de sua ruína e de sua conflagração, ela rasgou seu véu tecido de ouro e chorou a perda de sua cidade natal, arrancando desesperadamente os cabelos. Em Esparta, realmente, quando Menelau soube do rapto da esposa, explodiu de furor contra o estrangeiro que abusara da hospitalidade para manchar a glória de uma casa ilustre. Agamemnon, irmão de Menelau e rei poderoso de Micenas de muros ciclópicos, também sentiu terrível e retumbante cólera. A fim de bem vingar a honra de sua antiga família, apelaram para os mais valentes gregos. Todos, então, reis e guerreiros, julgaram-se ofendidos por aquela grave injúria, combinaram a tomada da cidade de Troia e prometeram, segundo o juramento e pela força dos broquéis e das lanças, fazer Helena voltar para Menelau. Depois de 2 anos de longos preparativos, os gregos reuniram sua frota e seu exército no porto de Aulis, na Beócia.
O mar desapareceu sob uma resplendente e movediça extensão de naves de belas proas, de querenas carregadas de escudos rutilantes, de carros vermelhos, de cavalos relinchantes, e de soldados de chuços acerados. Assim que foram relacionados todos os vasos que deveriam enfrentar o negro império do mar espumante, os príncipes dos gregos, após haverem, por deferência a Menelau, designado seu irmão Agamenon para comandar a expedição, desejaram oferecer, antes do levantamento da âncora e de içar a vela, um sacrifício aos deuses. O altar foi erguido sob um largo plátano e próximo a uma fonte. De súbito, antes mesmo que as vítimas fossem decapitadas, viu-se um horrível dragão sair do pé do altar, erguer-se sobre o tronco do alto plátano e alcançar, de goela aberta, os ramos superiores. Na ponta da árvore, com efeito, tremendo sob a folhagem e soltando pios dolorosos, encontravam-se, em seu ninho, 8 filhotes de passarinho. A mãe, chorosa e desolada, volteava em torno do frágil ninho. O dragão devorou os filhos e a mãe tornou a descer da árvore e transformou-se, imediatamente, em pedra. Calcas, o mais hábil dos adivinhos, então, assim interpretou aquele espantoso prodígio. Zeus anuncia-nos, por esse sinal, longos e peníveis trabalhos, mas também a glória imortal. Combateremos nas praias troianas, tantos anos quanto os pássaros foram devorados pela serpente. Mas no 10º, apoderar-nos-emos dessa pérfida cidade e somente retornaremos à nossa querida pátria após havermos arruinado, de alto a baixo, e devastado, a ferro e a fogo, as cidades e as terras do infeliz Príamo. É preciso, com efeito, que os filhos da Hélade não se vejam mais despojados de suas mulheres, pelos bárbaros. Assim falou Calcas. Terminado o sacrifício, os rápidos navios só esperavam o vento para zarpar do porto e conduzir para longínqua Troia o exército dos gregos de inumeráveis escudos. Todas as manhãs, o rei Agamenon perscrutava o céu. Ora a calma era geral e nenhum vento favorável aparecia, como nas águas de um lago de montanha, ora eram ventos contrários que eriçavam as ondas obrigando os navios a permanecerem no ancoradouro. O próprio Agamenon sentia-se aniquilado. Desejoso de saber qual a razão pela qual os deuses recusavam-lhe os ventos propícios à navegação, chamou Calcas, suplicando-lhe dizer toda a verdade. Não a procures algures, disse o adivinho, és tu a causa que faz os deuses pararem todos os ventos do céu que te seriam úteis. Ofendeste a deusa Artemis, matando, nos bosques que lhe eram consagrados, a corça predileta da filha de Zeus. Ela jurou reter os ventos até que seu ódio seja aplacado, e para tanto exige que lhe sacrifiques tua própria filha Ifigênia. O êxito feliz da expedição e a ruína de Troia dependem dessa imolação, e tudo quanto preparaste até agora para vingar Menelau falhará se recusares conduzir ao altar tua filha bem-amada. Ouvindo essas palavras, Agamenon chorou. Seu grande coração estava preso, realmente, entre o amor paterno e o amor da Hélade. Se recuso, pensava ele, sacrificar minha filha, que pensarão de mim tantos guerreiros e chefes? Um furioso desejo os arrasta e os impele para a terra dos bárbaros, a fim de impedir o rapto das mulheres da Grécia. Se desobedeço, eles mesmos irão, quando souberem o que a deusa Artemis quer, apoderar-se de minha filha de loiros e encaracolados cabelos e apresentar seu pescoço ao sacrificador. O cuidado com minha glória e minha dignidade não me ordena salvaguardar a honra da Hélade ultrajada. Havendo assim refletido, Agamenon resolveu enviar a Clitemnestra, sua esposa, um mensageiro. Pedia-lhe que lhe mandasse Ifigênia Áulida, sem tardança, pois Aquiles, o rei dos Mirmídones, desejava-a por esposa. Satisfeito com essa cruel mentira, o grande Agamenon chamou, sem tardar, um mensageiro veloz. Vai, leva esta mensagem a Micenas. Entrega-a pessoalmente à rainha. Vai, não te sentes à sombra das árvores e das fontes, nem te deixes vencer pelo sono opressor, mas corre de um jato e regressa o mais breve possível. Logo mais, com o coração cheio de alegria, Ifigênia chegava num carro. A mãe a acompanhava, trazendo os presentes que, por dote, destinava à filha. A satisfação de Ifigênia foi de curta duração. Quando soube, com efeito, para que funestas núpcias seu pai a reservava, pôs-se a gemer, deplorando sua sorte e lastimando, com gritos agudos, ser privada da doçura do dia e do esplendor etéreo do sol. Finalmente, quando compreendeu que o êxito da expedição,
a queda das muralhas de Troia e a própria honra da magnânima Hélade dependiam da sua imolação. Ifigênia exclamou: Pois bem. Uma vez que depende de mim que os bárbaros jamais tentem raptar as mulheres da Hélade, e que eles espiem o opróbrio que infligiram, através de Helena, a toda a raça dos gregos, consinto em morrer. Ofereço minha vida para salvar minha pátria. Imolai-me, pois que a ruína de Troia está ligada ao meu sangue, que é a espada, que deve cortar minha cabeça, consagre minhas núpcias com a glória imortal. Conduziram, então, a Virgem de bom coração para o bosque de Artemis. Todo o exército estava ali reunido. Quando Agamenon viu sua augusta filha encaminhar-se em direção ao altar, virou a cabeça, cobriu os olhos e começou a chorar. Ifigênia, então, aproximando-se de seu pai, disse: Eis-me aqui, pronta a dar minha vida pela minha pátria querida. Conduz-me, pois, ao altar, ó meu pai, pois que o oráculo o exige. Se feliz e possas logo alcançar a vitória e regressar em seguida, glorioso, são e salvo, para os muros de Micenas. Que nenhum soldado, entretanto, toque em mim, vou eu mesmo apresentar meu pescoço à espada nua. Assim falou ela. Um chefe, então, de pé ao meio do exército, impôs silêncio à imensa assembleia. Calcas coroou a cabeça de Ifigênia, e o filho de Peleu, o valoroso Aquiles, adiantou-se. Filha de Zeus, ó brilhante Artemis! Recebe esta vítima que te oferecem o exército dos gregos e o rei Agamemnon. Permite-nos, em troca, navegar com felicidade e derrubar, pela lança, as cidadelas de Troia. Todo o exército olhava para o chão. O sacrificador, no meio de imóvel silêncio, tinha empunhado a espada e procurava o local em que deveria golpear. Mas Artemis, no mesmo instante em que o golpe estava sendo desferido, fez, de repente, desaparecer a virgem Ifigênia. A espada cortou apenas o coração de uma corça que jazia, ofegante, ao pé do altar todo inundado de sangue. Vendo aquilo, Calcas gritou: Uma vez que a deusa jogou sobre o altar esta corça das montanhas, é porque aceita o sacrifício inacabado da virgem. Vós, pois, soldados, tende coragem, correi às naves, pois é preciso, a partir de hoje, deixar o porto de Áulida e pedir às ondas que nos levem para Troia. Apenas terminava ele e um vento propício soprou. As velas enfunaram-se, a frota fez-se ao mar e os gregos alegres partiram, cantando, para libertar, em Helena, a Hélade cativa nas costas da Ásia.